A história da família Bolsi no Brasil se inicia com a vinda dos imigrantes italianos no final do século XIX. Os documentos e relatos indicam que Colombo Bolsi nasceu na Itália, na região de Bérgamo, ao norte do país. A imigração italiana para o Brasil ocorreu devido à crise econômica ocasionada pela substituição dos produtos manufaturados no processo de industrialização, além da crise política gerada com a unificação italiana. A vinda dos italianos foi incentivada pelo governo brasileiro, já que o país precisava de mão de obra com o fim da escravidão e da necessidade de colonizar áreas que ainda eram áreas devolutas. Aos imigrantes aqui chegados foram destinadas as terras montanhosas da Serra Gaúcha, pois estas áreas não interessavam aos fazendeiros e nem aos colonos alemães que aqui já estavam. Os imigrantes italianos, mesmo com toda a diversidade, encontraram certa familiaridade com a região de origem no norte da Itália, seja pelo clima, seja pela condição geográfica para o cultivo agrícola. Junto com a leva de imigrantes, Colombo Bolsi teria vindo para o Brasil por volta de 1890 e recebeu terras na colônia de Conde Deu, hoje Garibaldi. Ainda no navio teria conhecido Irene Lutini. Ele pode dizer que não, mas veio da Itália. Que veio junto com essa dita que ela casou. Que casou. Ela é minha mestiça búlgara. Só que como é que ela podia... No navio que se encontraram. Colombo e Irene casaram-se em março de 1890, em Garibaldi. Tiveram 9 filhos, 3 homens, Jacó, Remídio e João, e 6 mulheres, Catarina, Colombina, Antônia, Genebra, Isabela e Ernesta. Aquele tempo era difícil, mas sabe que aquele tempo você ficar junto com os pais. A mãe não me disse? Não me falou nunca isto, o nome do meu avô, nunca mostrou uma foto também, esses anos não batia, tinha, né? Não tinha foto. De Garibaldi, a família Bolsi mudou para o município de Encantado, na década de 1930. Assim, com os filhos já crescidos e diante da necessidade de buscar novas terras para abrigar a família, mais uma vez, Colombo viu a necessidade de migrar. O filho Jacó foi morar na localidade de Três Reis, enquanto Colombo e os outros 8 filhos fixaram residência em Linha Bonita Baixa. Ali, trabalharam na agricultura. Tinham também uma bodega, um moinho e uma pequena serraria. Que ele comprou 3 colônias de terra, porque uma era dele, uma era do tio Remídio lá, que tinha encostado, e ele, o pai era para cá. O avô morava ali. Morava eu, nós, enfim, e o Remídio e o avô, os 3, né? Porque o outro não sei, ele fomos lá na que eu disse, depois que vimos a casa. O Jacó. Jacó. Depois que ele veio morar, Bonita Baixa, e dizia Bonita Baixa, Bonita Baixa. Quando queimaram a nossa casa de comércio lá em Três Reis, eu tinha 3 aninhos, que pode esperar. Aí depois vim morar em Bonita Baixa, que foi o meu tio, Pedro Comarchini, que veio lá dar uma mão para a mana, que a minha mãe era a mana do Pedro Comarchini. Segundo os relatos, numa noite, enquanto a família dormia, um incêndio atingiu a casa. Jacó e Maria acordaram a tempo de salvar os filhos pequenos. O fogo destruiu totalmente a residência e o comércio. E então, Jacó e Maria decidiram mudar-se também para a Linha Bonita Baixa, onde recomeçaram a vida dedicando-se à agricultura. Primeiro eu já estava na loja lá coisa 3 vezes depois. Foi morar em Bonita Baixa, tocou trabalhar na roça, né? Gostava muito do meu pai. Ele era muito querido para mim. Ele vinha para casa da roça e a gente o que fazia? A gente pegava, deitava, sentava no colo dele. E ele, cansado mesmo, aceitava. Não, ele
A minha mãe já era um pouquinho diferente, mas meu pai ele era muito, muito querido. Essa mãe já era mais brava? Mais brabinho, mas também com todos aqueles filhos, né? A família Bolsi tinha como principal atividade a agricultura, o cultivo da terra, a criação de animais e a produção de alimentos para o consumo. Nas propriedades se produzia de tudo: arroz, feijão, trigo, milho, carnes e embutidos, frutas e vinho. O trabalho na roça era pesado. O arado, puxado por bois ou mulas, era o único equipamento disponível para manejo do solo. Além da agricultura, uma forte característica dos Bolsi foi a dedicação à atividade comercial, desde os tempos de Linha Bonita, Três Reis e Planalto. As famílias sempre tiveram pequenas bodegas que comercializavam de tudo: alimentos, bebidas e roupas. Era só trabalhar aquele tempo lá. Eu não me lembro assim de sair nos bailes, assim, nada. Para mim, a vida assim, de criança, assim, eu aproveitei pouca. Só trabalhar. Acho que eu tinha 5 anos, acho. Nós ia fazer pasto, eu e minha irmã. Fazia tudo o serviço da casa. E a mãe ia na roça, né? E quando a mãe chegava, tinha que estar limpo. Tudo dentro da casa. Eu fui muito pouco, porque depois todas casaram, meus irmãos. Eu ia na escola e tinha que ajudar para a mãe fazer o serviço, né? Só italiano. A minha mãe aprendeu a minha mãe não sabia falar Português. só italiano. Só. Falo. Nós entre nós falamos tudo italiano. A nossa mãe não sabia falar em português. Daí a gente com ela conversava tudo italiano, né? Ah, o banho era só cada 8 dias. Eu ia no Rio ainda, porque não tinha chuveiro, não tinha nada naquele tempo. As famílias dos colonos italianos cresciam com os casamentos dos filhos e já não havia mais terras para comprar. Iniciou-se então um movimento de migração da região do Vale do Taquari em busca de novas colônias. Contam os mais velhos que por volta de 1942, o Rio Grande do Sul foi atingido por uma grande seca. A estiagem foi tão longa a ponto de secar o rio que movia as máquinas do moinho da família Bolsi, em Linha Bonita. Em 1948, a família de João Bolsi mudou-se para a comunidade de Planalto, interior de Concórdia. Lá comprou um comércio de secos e molhados. Viemos aqui por causa do Francisco Celeste, que ele morava em Putinga, e tinha sapateiros lá que vieram morar aqui. E aqui tinha já o comércio, que era o... Como é que é o nome dele ali? Tinha ainda que mora, o Trucatel. Ele quis vender. Daí pegou o Celeste e o pai vieram ver. E fizeram negócio na hora. Aí fizeram negócio, desceu para lá, comprou um caminhão, porque o pai tinha o dinheiro, né? Comprou um caminhão que outro tinha comprado um caminhão novo, né? E cedeu para ele, para nós vir morar aqui. Íamos tudo com o caminhão só. Eu era contente, tudo cantando em cima do caminhão. Porque aquele tempo você ia em cima, não? Tinha só esse comércio e a sapataria do lado, nada. Só. Daí tinha, morador lá em cima, tinha uns 3, 4, 5 moradores, mas não tinha nem escola. Não tinha. Eu vim para cá porque nós lá em Rio Grande, nós tinha terra, daí nós compramos um pedaço de terra para cá. Nem compramos, no começo foi de aluguel, de terra, né? Lá no Ângelo Kine, que ele faleceu agora, e ele tinha uma roça nova, e nós tínhamos 5 filhos.
Não, a princípio era um comércio secos e molhados que eles falavam, tipo compra de produtos, vende de tudo, roupa, alimentos, tudo. O forte mesmo era trigo. A gente pegava o trigo dos agricultores e trocava por farinha, né? Por farinha de trigo. E daí tinha, inclusive, o moinho de milho, que era com a pedra, era moído com aquela pedra de milho, que era antigo, e descascador de arroz, tá? Então, mas o forte mesmo era o trigo. Tinha bastante freguês naquele tempo lá, eu trabalhei 36 anos, fui trabalhar com moinho. Mas naquela época lá que trabalhava com moinho, no comércio assim não tinha arroz, não tinha farinha de milho. Começaram a botar farinha de milho e arroz nos mercados. Todo mundo, ao invés de plantar um arroz, plantar um pedacinho de milho para levar no moinho, comprava no mercado. O Jandir começou com barbearia, cortar cabelo, né? E eu comecei com padaria, fazia uns pão, mas tudo aquele forno grande, mas era um forno bem simples, né? Para viver, né? Começar a vida. E depois foi indo, depois daí, então, comecemos no comércio, daí comecemos a ter uma bodeguinha, um pequeno armazém, fomos indo. Aí morava mais para cá, fomos morar lá mais no centro, na esquina, compramos lá e ficamos lá. Trabalhava na roça, nós até um ano nós colhíamos 204 bolsas de trigo, né? E a minha falecida mãe lá não faltava comida. Era aqueles salame, a não ser agora o que diz, uma vez era a sacola, né? Salame, queijo, essas coisas sempre a gente teve na família. E assim, macarrão ou polenta? Macarrão, polenta, carne em molho de galinha. Matava uma galinha, da vez fazia meia só, porque tinha que apupar para outro dia, né? Nós pendurava no poço, uma fonte. Não tinha luz, né? Pendurava lá, tinha uma fonte bem fresquinha, né? A gente rolava um pano e botava lá perto da água. E daí as bichinhas não iam nenhum, né? A religiosidade herdada dos imigrantes sempre foi cultivada pela família Bolse. As orações eram obrigatórias na hora das refeições. À noite, mesmo cansados do trabalho, adultos e crianças rezavam ao redor da mesa. Nas comunidades, a igreja ocupava o ponto principal e a construção das capelas mobilizava a participação coletiva com doação de material e trabalho voluntário. A mãe era muito religiosa. Ela geralmente me fazia rezar o texto. Mas ia na bolita baixa e até a Ricardo na missa a cavalo. Não todos os domingos, né? Mas nós íamos. A mãe, nesse aspecto aqui, ela era religiosa. E eu conseguia unir a família. Era muito religioso. Nós rezávamos o texto todas as noites. Nem que vinha namorar lá em casa, ele tinha que se ajoelhar a rezar o texto. Tudo em latim. A gente naquela época se sabia o que fazer quando o padre falava, né? Só que ele rezava virado de costa. Uma época, construíram a parede da igreja por lá de cá. Quando eu estava lá em cima, deu um vento, derrubou tudo para lá de dentro. Nossa. Derrubou a parede da igreja. Nem estava pronto, ainda já derrubou. Que? Pronto, ok. Daí o padre também ficou pensativo, e agora precisa de dinheiro para construir, né? Estava construindo e caiu. Então o padre me disse para mim, eu era da diretoria, escuta fulano, olha, eu te dou prazo 30 dias. Cada um sócio tem que dar 100 conto, ou senão um porco gordo. Olha fulano, eu dou 30 dias de prazo, senão você não enxerga mais padre nem aqui em Pranato. Não enxerga mais padre aqui em Pranato. Olha que carne, quando eu for na segunda-feira eu pego um cavalo e vou de sócio por sócio. Até nós fazemos meu casamento, sabe aonde? A mãe tinha uma casa grande e tinha um galpão, 11 metros por 5.
Aí nós limpamos o nosso galpão, bem limpo, enfeitemos. Meu casamento foi lá. Eu acho que a Ivone também foi lá. Ela não contou? Não, mas eu me lembro. Foi lá o meu casamento. Só que eu me lembro quando chegou o noivo, eu não gostei da fatiota dele. O terno dele. Era marrom. Podia ser outra cor. Até de hoje não gosto de marrom. Não era muito de dança, nenhum dos bolsos gostava de dança. Só o Albino um pouco, né? Mas nem o Dorvalino, nem o Antônio não eram de baile. Não sabiam. Gostavam de dançar? Não gostavam. Não gostavam e não sabiam. A gente ia nos bailes por aí, mas dançava um pouco. Nas memórias da família, o registro curioso de habilidades de João Bolse e a esposa Hermínia. Ela era parteira. Ele benzia cobreiro e arrumava ossos. A prestação de serviço era rotineira. Se uma pessoa das redondezas quebrava um braço ou uma perna, procurava pelo Bolse, que com seu conhecimento solucionava o machucado sem cobrar nada. Arrumava osso, benzia cobreiro, benzia bicha, benzia hemorragia. Se era fora aqui da junta, ele endireitava, colocava em cima também colocava um rolo de pano embaixo. Se era no osso, ele puxava, colocava no lugar, depois me fazia bater uma clara de ovo, colocava, amarrava bem com uma faixa, colocava umas talinhas de madeira, cima e embaixo. Depois o cara ia o braço pendurado. O conhecimento e a habilidade de arrumar ossos foi herdada pelo filho Ernesto, que atendeu a comunidade de Sede Sarandi e região em Herval do Oeste. O meu pai herdou daí. Meu pai menos, que eu sei, mas ele arrumou muito osso também, o pai. Tinha essa habilidade, ele fazia aquela gema de ovo, passava no braço e colocava as estacas e enfaixava no braço, na perna. Eu sei que ele até arrumou a clavícula, assim a parte da bacia, clavícula com certeza. Muito, umas partes assim muito difíceis que ele arrumava. E nunca vi reclamação nenhuma que não ficou certa a arrumação de ossos. Que antigamente eles não iam pro... a dificuldade não ia pro médico. Tinha o arrumador de osso, era aí mesmo. O dia que ele morreu, ele arrumou um pé de um vizinho lá. Ele estava na cama e se destroncou o pé. Ele veio lá, pedi que se arrumava o pé. Ele se sentou na cama e colocou o pé no lugar. E quando ele desceu, que foi embora, agradeceu ele me puxou as mãos e disse, me tira su. Em italiano, né? Eu peguei ele para as mãos assim. Você foi, morreu. Ele pegava umas folhas de não sei, de uma árvore lá, ele dobrava bem e ia cortando. E ele falava, o que corta? Cobreiro bravo. O que corta? Cobreiro bravo. Até acabar as folhas e o cobreiro sarar. Memória, fatos e lembranças que tecem a trajetória de Colombo e Irene Bolse. A realização dos encontros da família, iniciados em 2012, são uma forma dos descendentes partilharem a história dos antepassados. Em comum, além do sobrenome, a valorização do trabalho, a cultura e as contínuas migrações em busca de prosperidade. Uma trajetória de perseverança, de encontros e desencontros, de força e fé. Hoje, as famílias escrevem suas histórias de vida espalhadas pelos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso. Esse filho do Éter também pensou uma coisa muito boa. Ademar, né? Esse pensou muito bem. Querida. Bestemma un porco Dio, porca Madonna!
Madinho?